Olá, seja bem-vindo ao Agenda Ambiental. Hoje encerramos o tema Paz, Justiça e Instituições Eficazes, que é o 16º da Agenda do Desenvolvimento Sustentável, ODS. A agenda ampara a harmonia social e permite ações de inclusão de desdobramentos sustentáveis. Serão entrevistados Giovanni Gomes, do Conselho Indigenista Missionário CIMI, e Eliane Franco, que faz parte da coordenação também do CIMI. Vão falar das dificuldades nos processos de demarcação, saúde e educação dos povos sem território. Afinal de contas, temos paz, temos justiça e instituições eficazes? Para saber mais sobre o CIMI e essa realidade preocupante dos povos indígenas, confira a entrevista com Thalita Oliveira e Itra Correia. É um prazer ter vocês hoje aqui com a gente e eu já gostaria de perguntar assim, né? Porque a gente está aqui trazendo esse assunto para muitas pessoas e muita gente não sabe o que é o CIMI. Com quantos povos indígenas hoje vocês estão atendendo, trabalhando? Como é que funciona o CIMI? Olha, o Conselho Indigenista Missionário, ele é vinculado, é um organismo, à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Nós somos divididos por regionais no Brasil, são 11 regionais, e aqui no Tocantins, nós somos o Regional Goiás-Tocantins, e atuamos aqui no Tocantins e Goiás há 30 anos. E o CIMI, esse ano, está fazendo 50 anos que trabalha com os povos indígenas no Brasil. Então, a gente desenvolve os trabalhos de formação, informação para as comunidades indígenas, na perspectiva e na luta dos direitos indígenas. E como se dá esse trabalho que vocês fazem com os povos indígenas? Aqui no estado do Tocantins, nós temos 10 povos indígenas, uma população aproximadamente de 15 mil indígenas, com o censo de 2010, que não foi feito outro censo ainda, né? E a gente desenvolve esse trabalho de formação nos direitos indígenas, a questão de demarcação de terra, nas políticas públicas de educação, saúde, território, sustentabilidade. E também desenvolvemos um trabalho com a sociedade envolvente, né, com as escolas, com as igrejas, com as universidades, na perspectiva de defender os direitos dos povos indígenas, para que eles possam ser empoderados e vir aqui, por exemplo, numa SEDUC e dizer, olha, eu tenho o direito a uma educação escolar indígena diferenciada, que está na Constituição Federal. Então, a gente faz esse tipo de trabalho para que eles possam, futuramente, né, os caciques, as lideranças, as mulheres, o jovem, buscar esse direito que está aqui, que muitas vezes eles não sabem aonde chegar para cobrar esse direito. Esse é o trabalho do CIMI. É como se fosse uma organização, né, de voluntariado, assim, qualquer pessoa, né, da sociedade pode se cadastrar para poder, né, em termos de servir ao CIMI. Sim, o Conselho Indigenista, nós fazemos um processo de conquista da pessoa, porque não adianta você colocar qualquer um para trabalhar com os povos indígenas, a pessoa precisa primeiro respeitar o direito dos povos, né? E para se tornar membro do CIMI, por exemplo, o Giovanni, ele veio da universidade. Ele era universitário de Geografia em Porto Nacional, ele conheceu o CIMI e teve vontade de entrar no CIMI. Então, nós acolhemos ele fez 2 cursos em Brasília, nós temos uma sede em Brasília, do Conselho Indigenista, que ele faz o curso básico 1 e o curso básico 2. Então lá, nós temos professores em Direito, professores em Antropologia, professores na área de Humanas, que vai trabalhar com essas pessoas novas que querem entrar no CIMI, e dali, a partir desse curso, se ele se interessar, ele pode entrar no CIMI. Mas a gente, como tem um vínculo com a Igreja Católica, sempre a gente preza, então, que essa pessoa tem esse vínculo também, de certa forma, com a igreja para ter a entrada no CIMI. Aproveitando que a gente entrou aqui nessa pauta estudantil, eu gostaria de perguntar para o Giovanni como está hoje a saúde mental dos jovens estudantes indígenas, tendo em vista esse conflito de território, né, que a gente está acompanhando hoje. Os estudantes indígenas, o CIMI como todo, acompanha também essa questão do indígena, tanto lá no território como os indígenas na universidade.
nessa questão da saúde mental, a gente tem escutado bastante, principalmente aqui em Palmas também, e no Tocantins, é que a pandemia ela tem causado um impacto bem negativo para esses indígenas. Tanto porque muitos deles não conseguiram voltar para as universidades devido a esse processo de paralisação e tudo. E aí, como eles voltaram para a aldeia, muitas das aldeias não têm internet, então eles não conseguem acesso a fazer uma matrícula, a ver como que está, tipo um edital para eles poderem concorrer a uma nova bolsa, e muitos deles perderam a bolsa. Também tem o fator também do Estado, né? Com esse novo governo, cortou bastante as bolsas universitárias. E tem o processo que o UFT criou também, o processo do cubo, que muitos dos indígenas não conseguem reunir toda a documentação para eles concorrer a certas bolsas, né? Então, isso acaba que afeta um pouco a questão mental dos indígenas. Inclusive, recentemente, um dos indígenas da Casa Estudante tentou se suicidar, segundo relatos do presidente lá da casa. E a Casa do Estudante Indígena é específico, só para os povos indígenas, né? Sim. A Casa Estudante Indígena ela foi pensada apenas para os estudantes indígenas e do Tocantins. Por quê? Porque a Casa Estudante Indígena foi uma conquista do movimento indígena do estado do Tocantins. O estado do Tocantins ele tem uma associação que é chamada UNEID, que é União dos Povos Indígenas, União dos Estudantes Indígenas do estado do Tocantins. Então, essa União dos Estudantes Indígenas do estado do Tocantins, ela viu que os indígenas do estado do Tocantins precisavam de um apoio aqui em Palmas, aí no Tocantins todo, como um todo, mas nesse caso foi mais aqui em Palmas, um apoio de moradia, porque muitos deles vinham para cá e não conseguiam se permanecer. E uma casa de estudantes apenas indígena, eles vão estar interagindo entre eles, aí facilita mais até a própria permanência na universidade. Então, a partir daí, como eles já conheciam o Conselho Indigenista, eles entraram em contato com o CIMI, com a gente, e o CIMI, através das suas influências, conseguiu um parceiro na Europa, mais especificamente em Luxemburgo, né? E que tem um nome, que é uma associação Partage, que é o nome que financiou, e aí eles aceitaram financiar o projeto da Casa Estudante Indígena, e aí se construiu essa casa com a parceria CIMI, estudantes, e posterior o UFT. Então a universidade ela aceitou receber de doação a casa estudante e assinou um termo de comodata, onde nesse termo determina que a UFT ia fazer a gestão da casa, mas não a gestão apenas da UFT, uma gestão compartilhada. A UFT juntamente com a União dos Estudantes Indígenas do Estado de Tocantins. E que consiste nesse termo, consiste a manutenção da casa, feito que o UFT é responsável da UFT fazer a manutenção da casa, criar os critérios para a inclusão na casa, edital, criar critério para permanência na casa e também fazer o acompanhamento dos estudantes que moram na casa. E uma das situações recentes que está acontecendo, o que a gente percebeu, é que a casa estudante ela vem de um certo tempo para cá, na verdade desde quando ela foi inaugurada, né? E o processo teve início em 2012, da construção da casa, e foi finalizado em 2015. Aí, desse processo, ficou acordado que a UNED, junto com a universidade, iam criar um regimento interno da casa estudante, que geralmente a universidade, ela tem as casas estudantes, elas têm um regimento interno próprio, né? No caso da casa estudante indígena, tem que ser um regimento interno diferenciado, porque o indígena, ele é um povo diferenciado, né? Falam outra língua, tem uma outra cultura. E aí esse regimento não foi criado até hoje. Não sei se foi por falta da universidade, apenas da universidade, ou por falta também da própria UNED, né? E isso acabou que acarretou num problema, porque os estudantes que entram na casa, a universidade muitas vezes não tem controle, porque ela não sabe, muitas vezes não sabe nem quem são os estudantes que estão na casa. E aí, como não tem edital, aí vem um sai, aí não comunica,
aí outro entra, não comunica, aí vai criando esses desentendimentos. Aí muitos desses estudantes, não, como lá não fica meio que uma casa meio que sem regra, porque se você não tem um regimento, você não tem regra dentro da casa. Né? Aí muitas das vezes acaba que os estudantes que entram lá, entram sem um processo seletivo, a universidade não acompanha, aí na hora de sair, às vezes não quer sair, se formam ou desistem do curso e continuam na casa. Então criou esse problema que a gente vem tentando resolver através da UNED, o contato que o CIMI tem com a UNED, e através do contato que o CIMI tem com a universidade. Você falou agora há pouco, né, da questão de suicídio. Como que funciona essa questão do acompanhamento de saúde, no geral, né, não somente saúde mental dos indígenas? É um acompanhamento recorrente? Vocês têm apoio, assim, de algum hospital particular, alguma coisa assim? Ou depende totalmente da rede pública de saúde? Ou, se não tem esse acompanhamento, só quando chega num caso assim já extremo, comunica o presidente lá da casa, no caso, né? Ou não? Não, a questão da saúde indígena, quem atende a saúde indígena é a Secretaria Especial de Saúde Indígena. E eles são divididos por distrito sanitário. Aqui no Tocantins nós temos o DISEI, que é Distrito Sanitário de Saúde Indígena do Tocantins. Mas o Distrito Sanitário, o DISEI, ele tem a responsabilidade de atender um indígena que mora lá na aldeia. Aqui na cidade, eles não querem fazer esse atendimento porque eles dizem que não é responsabilidade deles. E aí tem uma disputa, né, uma discussão junto com o movimento indígena de que o distrito, o DISEI, pudesse atender, mas ele nega esse atendimento, dizendo que só pode atribuição atender na aldeia. Então nós não queremos essa saúde desse jeito. Se for para a saúde ser desse jeito, então nós vamos desfazer tudo, né? Porque não dá. Para ficar com essa enganação, não. Para nós estamos sentindo enganação. Né? O governo está só enganando nós. Né? O órgão responsável está enganando nós, não está cuidando da nossa saúde. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que vocês trabalhem com a sinceridade, com respeito, respeitando nós, como povo natural dessa terra. Então, o que acontece aqui na cidade? Os indígenas, eles ficam dentro do sistema público de saúde, que é o postinho, a UPA, e depois encaminhado para um hospital, ou o HGP, ou outro hospital que tem aqui em Palmas. Então, não tem um atendimento específico para os indígenas que moram na cidade. Não deveria ocorrer, né? E que o DISEI poderia fazer isso, mas eles dizem que não é atribuição deles, então entra na rede pública como qualquer um de nós, qualquer cidadão que entra no SUS, ele vai ser atendido pelo SUS. Não tem um atendimento específico para os povos indígenas em contexto urbano. O que foi também uma luta agora na pandemia para a vacinação dos povos indígenas. Né? Que o DISEI, eles se recusaram a vacinar um indígena que não está no território, que não mora no território. Eliane, conta pra gente um pouquinho como está sendo a resistência do CIMI na questão aí pela permanência dos territórios indígenas. Então, aqui no Tocantins e no Brasil, nós temos processos de terras para demarcação de terra que são longos, 30 anos, 40 anos, para se demarcar uma terra indígena no Brasil. Aqui no Tocantins, nós temos 5 terras indígenas que estão em processo de demarcação, né? Nós temos o povo Apinagé, que tem um pedaço demarcado, mas outro pedaço da terra ficou fora quando demarcou o primeiro território. Agora eles ganharam na Justiça, né, na Justiça Federal, de que a FUNAI faça o segundo processo da outra parte que ficou fora. Nós temos o povo avacanoeiro, né? Que é uma situação bastante delicada, porque é um povo que foi contatado forçadamente na década de 70, que foram retirados do seu território e colocados em outro território. Nós temos invasão de madeireira dentro dos territórios, nós temos problema de arrendamento de terra, nós temos problema de caçadores, pescadores dentro do território, nós temos um problema grave que se encontra no Brasil todo, que é a mineração em terra indígena. A gente escuta muito falar na televisão, mas aqui no estado do Tocantins também,
tem proposta de mineração dentro do território. Então, todos esses conflitos geram violência dentro dos territórios, aqueles que já estão demarcados e aqueles que ainda faltam demarcar. Então, a resistência dos povos é que essas terras sejam demarcadas, também é um apelo do CIMI, né, do Conselho Indigenista, junto com as lideranças. E quem faz essa demarcação das terras indígenas é o Estado brasileiro, através da FUNAI. Então, a FUNAI hoje está militarizada, infelizmente, né? Nós temos um delegado da Polícia Federal que é presidente da FUNAI. Nós temos, nesse governo, que vai acabar esse ano, 4 anos de demarcação paralisada em todo o Brasil, não é só no estado do Tocantins, mas em todo o Brasil o processo de demarcação está paralisado, porque há uma perseguição contra os povos indígenas. Os povos indígenas, eles cuidam da terra, cuidam da água, e nós temos aí uma empleitada do agronegócio querendo tomar a terra dos índios. E como é que se toma a terra dos índios? Através dos arrendamentos, através da não demarcação das terras. Então, assim, temos problemas graves no Estado brasileiro, né? Por exemplo, o povo Guarani e Kaiowá tem mais de 30 anos esperando demarcar terras para eles, e eles estão na beira das estradas sem terra. É um caso longe, mas aqui no estado do Tocantins nós temos um povo avacanoeiro que está sem terra. Inclusive, teve nossa entrevistada Camutaia. Isso, Camutaia faz parte de uma família que foi massacrada na década de 70, que eles foram retirados do seu território, estão dentro de um outro território que eles não podem pescar, que eles não podem caçar, que eles não podem falar a língua, porque não é o território deles. E eles foram retirados pelo agronegócio, naquela época próximo a Formoso do Araguaia. Então, assim, há muitos conflitos, né? E a resistência é essa. Continuar falando, continuar lutando para que os territórios sejam demarcados, que os povos indígenas tenham direito à vez e voz a falar, porque eles são povos que têm esse direito e eles falam por si só. Né? Para além de vocês nessa resistência, vocês também têm algumas entidades parceiras que trabalham junto com vocês aí na causa indigenista? Sim, a gente faz essas alianças, né? É um também dos objetivos do CIMI, para fortalecer a luta dos povos indígenas e a conquista do direito do território do povo indígena. O CIMI também trabalha nessa linha das alianças, né? Aí faz as alianças com os movimentos sociais, com setores da sociedade que tem um olhar diferenciado para a questão indígena, movimentos sociais como a CPT, como o MST, o MAB, o Movimento de Direitos Humanos. Então, são todos parceiros para que a gente também trabalha tanto para a questão dos territórios indígenas, também como os direitos humanos em si, né? O direito humano de toda a população, não só o direito ao território dos povos. Então, a gente faz essas alianças também, que é um dos objetivos da instituição. Em questão de opressão e tudo, você recebe muitas denúncias, quais os tipos de denúncias que você recebe a respeito dos maus tratos, né, com os povos? Bom, o CIMI, ele também, todos os anos, a gente lança o relatório de violência contra os povos indígenas, né? Então, são dados que são coletados pelos membros do CIMI, mas também nesse relatório de violência que o CIMI publica, tem dados oficiais do Estado brasileiro. Questão da saúde, educação, território. Então, esses dados que são oficiais também englobam, né, o relatório de violência do CIMI. E nesse relatório de violência, a gente, infelizmente, acolhe vários tipos de denúncias, né? Então, denúncias relacionadas a desmatamento, a meio ambiente, a invasão de território, o descaso das políticas públicas na saúde, na educação, caso mesmo de violências de assassinato, de tentativa de assassinato, roubos de bens nas aldeias. Então, assim, o CIMI recolhe todas essas informações que são publicadas no relatório de violência do CIMI, e essa publicação ela acaba sendo também internacional. Essas violências, essas denúncias que o CIMI recebe, então a gente faz esse trabalho para que a sociedade, o governo, as organizações governamentais possam também fazer alguma coisa diferente. Porque nós temos recursos na saúde,
nós temos recurso para demarcar a terra indígena, o Estado brasileiro tem recurso para a educação. Então, por que não desenvolve essas políticas públicas dentro do território com qualidade? Então, essas informações e essas denúncias também fazem com que o Estado brasileiro se mexa para poder resolver os problemas que estão dentro das aldeias e que são muito frequentes. Por exemplo, agora nós estamos com época de chuva no Tocantins. Então, você chega nas aldeias, o abastecimento de água, ele está sendo retirado do próprio rio. Nós tivemos uma denúncia agora dos Carajá na ilha, da aldeia Santa Isabel do Morro, que a bomba de água estava 3 meses parada. Então, a bomba quebrada, a saúde não resolveu o problema e os indígenas consumindo água direto do rio. Então, assim, é o rio Araguaia lá. Então, você imagina quantas comunidades tem na beira do rio, você consumindo uma água sem qualidade. Então, esse tipo de denúncia é muito ocasional nas comunidades indígenas, principalmente nas políticas públicas e na invasão dos territórios. E lembrando que nessa questão da água, ela hoje também, como o Tocantins, ele tem muita questão da agricultura irrigada, né, principalmente na região da ilha. E acaba com que os indígenas eles vão sendo contaminados dessa água, né, porque eles jogam os agrotóxicos, né, em cima das lavouras, e como essa água vai para dentro das lavouras e retorna de novo para o rio, e os indígenas estão na beira do rio, eles consomem dessa água. Qualquer pessoa ela pode fazer um relatório de violência. E o CIMI ele vai analisar isso e vai ver se coloca dentro do relatório. Dentro do site do CIMI tem uma abazinha lá que é justamente para isso. Aí você fala como anônima, não precisa colocar nome. Tipo, você observou uma violência contra um indígena ou contra um território. Você vai lá, abre e faz, é bem sugestivo e envia. Aí nós temos a assessoria que trabalha na parte do relatório de violência, e ele vai analisar e vai verificar a situação e pode colocar dentro do relatório, que também é um dos mecanismos de denúncia, né? É um relatório, mas é mais um mecanismo de denúncia das violações dos direitos indígenas. Uma pergunta para vocês, para os dois, quem quiser responder assim. A gente tinha um Ministério do Desenvolvimento Agrário, que era o MDA, que funcionava muito, né, enquanto isso, né, na luta agrária, da agricultura dos povos tradicionais, né, junto com o programa MDA, que foi escasso de vez pelo nosso atual governo, né? Como isso prejudicou e afetou a vida, né, do CIMI, dos indígenas? Olha, primeiro que o desmonte, né, das políticas públicas nesse governo foi muito grande. Para os povos indígenas, nessa questão da sustentabilidade, é bastante relativo, porque também há um conceito, né, na cabeça de algumas pessoas de que os povos indígenas têm muita terra para pouco índio e que eles não produzem. Então, o fechamento de um setor que é tão importante para as comunidades tradicionais também traz prejuízo, não só para as comunidades quilombolas, para os assentados, para os pequenos agricultores, mas para os povos indígenas também. Porque essas políticas sociais, elas vêm para todos, principalmente aqueles pequenos que precisam mais, porque o grande não precisa. Quem financia o grande são os grandes bancos e o próprio governo. Tanto que a gente tem milhões para o agronegócio e um pouquinho de dinheiro para a agricultura familiar, e os indígenas se encaixam nesse patamar de agricultura familiar. Então, com o fechamento do Ministério do Desenvolvimento, né, nessa parte, foi muito ruim. E aí, o que aconteceu nesse governo? Então, os índios não produzem, eles precisam produzir. Então, nós vamos arrendar os territórios. Essa é a proposta. Nós temos uma PEC, infelizmente, com um deputado daqui do Estado do Tocantins, o Vicentinho Júnior, que é a PEC do arrendamento em terras indígenas, para que os grandes agricultores, o agronegócio, entre dentro da terra indígena para plantar soja, para plantar cana, para plantar melancia, para desmatar, para poluir, né? Então, os povos indígenas têm um outro conceito de terra. E isso é bom deixar
gravado para nós, né? Futuramente vocês vão estar atuando, de que os povos indígenas eles têm um outro conceito. Eles amam a terra. A terra não é para você poluir, não é para você desmatar, não é para você vender a madeira. A terra não é negócio para os povos indígenas. Mas algumas lideranças, infelizmente, foram influenciadas por esse atual governo, né, de que é preciso arrendar os territórios. E alguns indígenas, né, a gente sabe que tem projetos no Mato Grosso, alguns povos que já desenvolvem esse arrendamento de terra, principalmente para a soja, mas por trás de tudo isso, o que acontece? Está vindo a poluição, a saúde dos indígenas está sendo prejudicada pelos venenos. Então, não é a melhor forma desse governo atacar os povos indígenas, querendo abrir os territórios para o agronegócio e por essas monoculturas que vão trazer muito mais prejuízo do que dinheiro, do que recurso, do que a agricultura familiar nos mostra hoje. E voltando na questão da terra ainda, a gente pensa na terra indígena, também temos que pensar que também não é só uma terra indígena, né? Ela também é uma reserva do Estado brasileiro, né? Tanto que ela é uma terra de responsabilidade da União. Então, assim, ela, além de ser uma terra indígena, que os indígenas têm o usufruto lá da terra, que a gente sabe que eles têm a relação com a terra, eles vão cuidar de qualquer forma, ela também é uma reserva do Estado brasileiro, o que vai liberar o oxigênio para a gente. Então, assim, não é só os indígenas que utilizam do território. De alguma forma, nós também utilizamos do território. E quando falamos do arrendamento, o arrendamento no Brasil, os exemplos que a gente tem de arrendamento de terra indígena, eles só têm causado problemas, né? Tanto o problema com desmatamento, como o problema também social dentro dos territórios, que é o problema da divisão interna dos indígenas, as confusões, morte, até também tem pessoas que ligam até na questão também do próprio psicológico do indígena, né? Porque o indígena ele tem a terra para ele é como se fosse uma religião, né? A cultura deles, né? A terra para eles é a mãe, a terra para eles é o pai, é o sagrado. Então tem a questão mística, que o não índio às vezes não se preocupa com isso e acha que isso essa religião, essa cultura deles, ela deve ser extinta porque eles devem ser aculturados. Então tem esses discursos que não respeitam o que o indígena pensa sobre o território, né? Então, eu sempre gosto de falar, quando a gente conversa, da palestra nas escolas, a gente sempre gosta de falar. A terra indígena, ela também é nossa terra, né? Ela é um território que é uma reserva do Estado brasileiro que está sendo preservado. Você vê que o não índio lá, muitas das vezes, ele desmata o território todo. Aí fala, não, mas aí ele tem uma porcentagem de território, de terra que ele tem que deixar. Mas qual que é a proporção do que ele deixa para o que ele desmata? E será que realmente precisa mesmo de desmatar mais terra? Aí também tem a questão da mineração, que muitas vezes o povo fala, não, mas tem que minerar a terra indígena porque nós precisamos de certo elemento químico lá para fazer o fertilizante, ou precisamos do ouro para vender para fora, ou do ferro. Não justifica, por quê? Porque existe inúmeros pedidos de mineração no Brasil, milhares de pedidos de mineração no Brasil, que não são em terra indígena e até hoje não foi liberado. Dentro de terra indígena são poucos pedidos. Por que não libera de fora e só quer liberar o de dentro do território indígena? Então a gente percebe que também é um preconceito contra o povo indígena, é a raiva que tem contra o povo indígena, é achar que o indígena tem mais benefício, que é o que a gente mais escuta. Ah, o indígena tem um salário. Pô, a gente chega muitas vezes, não, o indígena tem um salário a partir do momento que ele nasce. Também é um preconceito. O cara não sabe, não conhece a realidade, não existe isso. Verdade, né? Isso não é uma verdade, é uma mentira. Não é verdade. Para criar uma raiva. O indígena ele tem um direito que o não indígena tem. Ele tem um direito a um Bolsa Família, que hoje se transformou, mudou. Agora é Auxílio Brasil, né? Então ele tem esses direitos, ele vai passar por um socioeconômico também. Tanto que na universidade também, o indígena, ele precisa passar pelo socioeconômico também para ele concorrer a uma bolsa. Ele não vai chegar e, eu sou indígena e assinar. Ele precisa, porque
muitas das vezes o indígena também tem condição de se manter lá na universidade, então ele não vai passar por aquilo, tem um pente fino. Então, muitas das coisas que a gente sabe, ou não índio sabe sobre a questão indígena, é a falta do conhecimento em si. E muitas vezes também o próprio Estado incentiva isso. É interessante, né? Como se cria mitos, né? Verdades que não são verdades, né? Sim. E como é que a gente vai desmistificar isso? É como a gente está fazendo hoje aqui, né? Conversando, contando as histórias. Muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês hoje aqui. Até a próxima. A presença da minha consciência preenche esse instante sagrado. Toda essa parte com o seu segredo, totalmente intocável. Eles correram, tentaram, mataram e não nos pegaram. Tomando tudo de novo, sempre renascendo pra fazer um mundo novo e coexistir no novo. Eu acordo e continuo sonhando, vendo esse sorriso de sol me adentrando. Se é um convite pro paraíso, eu tô aceitando. Quando me sinto invisível, você sabe exatamente aonde eu tô. Não tem jeito, meu corpo pulsa você todo. Natureza nos move pra tomar tudo de novo. Sinto teu calor de novo, o calor do teu amor de novo, chegando com a luz do sol de novo. Desde sempre original, cria dos cria. O amor e o afeto entre os deuses da terra na cena tem que respeitar. Nós somos daqui, os primeiros daqui, então a Macapondo e a Barrinha. Da pele marrom, brinco de arara, se amando na rua, somos originais. É o terror da colônia, terror da cidade, por isso eles querem que nós se mate. Mas dessa vez não paramos no quase, intocáveis, inabaláveis. Começamos foi ontem à tarde, começamos foi há milhares de anos, tocando no fogo, se purificando